Olá, eu sou Patrícia Pina Bernardo, falando hoje para vocês sobre a sombra e a verdade. Eu queria começar a trazer esse tema através desse quadro. Interessante, não é? Quem me mostrou esse quadro, me apresentou esse quadro, foi minha sobrinha Isis, que está aqui com a gente filmando nos bastidores, mas ela vai falar com a gente, contar. Conta pra gente, Isis, como é que é a história que você me contou desse quadro? Esse quadro é sobre a mentira, que está num poço e chama a verdade para entrar nesse poço. Ela fala que esse poço está com uma água deliciosa e que a verdade tem que vir. Então a verdade tira a roupa, deixa a roupa num canto e entra nesse poço para experimentar essa água que a mentira falou. E ela acabou gostando e continuou no poço. Nisso a mentira resolve sair do poço e roubar todas as roupas da verdade. E as pessoas, depois que encontraram a mentira, começaram a acreditar na mentira porque ela estava vestida com as roupas da verdade. E ninguém mais conseguia acreditar na verdade porque a verdade estava nua e crua. Era muito mais fácil acreditar na mentira travestida de verdade do que na verdade nua e crua. Pois é. Interessante, né? Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência, né? E pior é que assim, nunca foi tão fácil quanto hoje projetar a nossa sombra no outro, né? Pôr o dedo na cara do outro, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Como se a gente fosse tão lindo, tão maravilhoso e como se tudo tivesse que seguir um padrão de perfeição que ninguém sabe nem dizer qual que é. Ao invés de simplesmente estar aberto à verdade, a reconhecer, a olhar de novo, a respeitar. Respeitar é se disponibilizar a olhar de novo, a reconhecer. A humildade, é preciso muita humildade para a gente poder conhecer. Não é por isso que as pessoas com mais sabedoria são as pessoas mais simples. E essa relação entre a nudez, a verdade interior, é o que nós vamos abordar hoje, começando a falar sobre esse assunto a partir de um mito que eu gosto muito, que é o mito de Inanna Starr. É um dos mitos mais antigos que se tem notícia, um mito sumeriano, que ele foi encontrado escrito em placas de cerâmica. E foram juntando essas placas e reconstruindo essas histórias de Inanna. Eu falo desse mito e faço uma análise desse mito no meu livro, volume 5, meu livro amarelo, Alquimia dos Contos e Mitos e Arte Terapia. Inanna também aparece nesse tarô, o oráculo da deusa, e ela é representada assim, Inanna abraçando a sombra. Uma das histórias de Inanna fala da descida dela aos infernos, onde estão as nossas sombras, no reino de Plutão. Tanto que na astrologia, Plutão rege o signo de Escorpião, que tem a ver com as águas subterrâneas, com o nosso inconsciente pessoal. E a gente vai, ao longo do nosso desenvolvimento, aprendendo o que a gente deve mostrar e o que a gente tem que reprimir e não pode mostrar. Na fase de desenvolvimento no ciclo patriarcal, a gente aprende os nãos. Você não deve sentir raiva, você não pode machucar o amigo, você não pode xingar ele. Sim, não pode. Agora, a criança precisa saber como é que ela trabalha com a raiva dela. Como é que ela trabalha com esses impulsos que são antissociais, mas que fazem parte da verdade dela também. São coisas que ela sente e tudo que a gente sente tem um motivo de estar aí. A gente vai aprendendo a construir as nossas máscaras, a nossa persona, o que a gente mostra para o mundo, como é que a gente se coloca no mundo, como é que você tem que se portar como aluno, como chefe, como esposa, como filha. Mas, ao mesmo tempo, a máscara, ela revela, ela é um instrumento para a gente poder se colocar socialmente, estar em relação de uma maneira a permitir esse jogo social de uma maneira clara, de uma maneira honesta,
Não é? A persona e máscara a gente costuma associar com mentira, com esconder as coisas. Não precisa. A máscara, o ideal da persona é que ela seja como uma luva, como um plástico que se adapta à forma do nosso rosto. Então, é esperado, por exemplo, que o aluno, que ele respeite o professor, que ele se abra para aprender com o professor, que estudou mais aquilo que ele está se propondo a ensinar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ser produtivo, tá numa classe onde tá todo mundo lá, parado, quieto, só ouvindo o professor falar, como se o professor fosse o detentor da verdade. A aprendizagem não acontece assim, então essa máscara não pode ser rígida. O aluno precisa estar lá sendo quem ele é, trazendo a história de vida dele, trazendo as suas questões, trazendo as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas. Quando o aluno pergunta, nossa, eu amo o aluno que participa, que dá exemplo, fala, putz, professora, isso que você está falando, olha, me remeteu a essa experiência que eu vivi. Ou quando o aluno pergunta, mas e isso, professora? É sempre uma oportunidade todos aprendemos com todos. Eu aprendo com esse aluno, com a observação dele. Quando ele me faz uma pergunta, ele faz eu ir lá nos meus registros internos e juntar as coisas, às vezes de uma maneira que nem eu tinha pensado para poder responder a ele. Então a máscara, a persona, ela é muito positiva e produtiva quando ela se adapta à maneira da gente ser. E aí ela passa a ser um instrumento de autorrevelação e, consequentemente, também podendo ser um instrumento de autoconhecimento. Agora, a máscara esconde também, ela também é usada para esconder. Então, se eu estou morrendo de raiva de uma pessoa, não vou falar, você é um idiota, você é isso, você é aquilo, você não presta, porque você fez uma coisa que eu não gostei. Porra, se o cara fez uma coisa que eu não gostei, o problema de eu não gostar é meu. A não ser que ele tenha invadido o meu espaço sagrado, tenha me batido, tenha feito alguma agressão, que eu tenho que refazer o meu limite e falar, olha, daqui você não pode passar. Este é o meu espaço, este é o meu corpo, esta é a minha vida e você não tem o direito de entrar aqui cuspindo, fazendo sujeira, agredindo, né? Não se entra numa casa de alguém com o pé sujo de lama. Deixa o pé. O sapato na porta, né? Por isso que os índios tinham as sacolas de carga, onde eles guardavam o que eles usavam na vida deles e as questões que eles estavam lidando, e tinha um lugar, quem conta isso é James Sons, no livro Cartas do Caminho Sagrado. Tinha um lugar para a pessoa deixar sua cesta de carga, para poder entrar na casa da pessoa sem trazer seus traumas, seus problemas, porque isso é de cada um. E com que facilidade hoje em dia as pessoas jogam isso na cara do outro. Joga merda no ventilador, desculpa a expressão. Por quê? Porque, é feio, cheira mal, é difícil, não quero isso, deixa eu jogar, né? Aí vai dando pro outro filho que não é dele, aí o outro tem que ir lá devolver. Devolver, como diz o pessoal da barra de Access, que volte pro remetente com células de consciência. Não é meu, eu não posso resolver, o problema é do outro. E é duro porque às vezes isso engata na nossa sombra, a gente pega pra gente coisa que não é da gente. A gente não é obrigado a agradar ninguém. A gente só tem a responsabilidade de fazer o nosso melhor, de buscar a nossa excelência e estar em paz com a nossa verdade, em dia com a nossa verdade. Então, esta facilidade que as pessoas têm de projetar a sombra no outro, dá margem para que a pessoa estigmatize o outro, para que a pessoa rotule o outro e exclua o outro. Então, você é isso, você é aquilo, então você não merece estar entre nós. Mas Cristo já mostrou que você está vendo no outro é o graveto que está no teu próprio olho, não é? Então, tem um recurso em arte-terapia que nos ajuda a trabalhar com a sombra, que é o trabalho com máscaras. Mas antes de falar do trabalho com máscaras, e tem vários mitos que nós podemos relacionar com essa questão das máscaras, que está ligado também a toda uma questão do teatro, que em outra oportunidade eu falo para vocês, um mito que eu amo
de paixão, o mito do Dionísio, eu quero falar de um outro mito, que é o mito da Inanna Ishtar, que eu comecei esse vídeo falando, uma deusa sumeriana. Ela vai para os infernos, para o reino de Plutão, para estar do lado, para ser solidária à irmã dela, Ereshkigal. Morreu o marido da irmã dela e ela está inconsolável. E Inanna foi lá, ao lado dela. Quem é o marido de Ereshkigal? Que momento é esse? O momento que o sol entra dentro da terra e que ele morre o dia, para ele poder renascer e inaugurar um novo dia. Então, este momento em que a gente toca a noite escura da alma. É o momento da travessia pelos nossos umbrais, pelas nossas sombras. E todo o autoconhecimento começa com a gente fechando o olho. Quando a gente fecha o olho, o que a gente enxerga? A gente começa a olhar para dentro, primeira coisa que a gente vê: a sombra, o escuro. Não tem como acessar o self, não tem como acessar a ânima, o ânimos do nosso feminino, o nosso masculino interior, sem atravessar a sombra. Por isso que quem vive projetando a sombra, quem vive jogando, falando mal do outro, jogando a merda do ventilador, quem vive reclamando, né? É só entrar no site Reclama Aqui, tá reclamando de tudo sempre, né? Tem gente que reclama de tudo sempre. Quem vive reclamando tá anos-luz do seu processo de autoconhecimento, porque nem pôs o pé para dentro, nem fechou, nem que seja um olho para começar a olhar para dentro. E Jung fala: quem olha para dentro acorda. Quem olha para dentro começa a enxergar a verdade e não mais se auto-iludir, não é? Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, então se tem alguém errado aqui, não sou eu, é o outro. Tá tudo certo comigo. Mas tá tudo certo, tá tudo errado com todo mundo, e cada um é responsável em manter a sua casa limpa, arrumada, em transmutar o seu lixo. Então a sombra tem um nível pessoal e tem um nível coletivo. Mas como é que a Inanna chegou no inferno? Inanna, a rainha dos homens, a rainha do céu, foi Inanna que subiu até Enki, o deus dos céus, e trouxe os princípios civilizatórios para a terra e entregou para os homens. Esta mesma Inanna, ela desceu por 7 portais até o inferno. Em cada portal, ela tirava uma peça de roupa, tirava a coroa, tirava os colares, tirava a roupa, ficou nua e ainda foi transpassada, porque a irmã dela falou: ninguém entra no inferno se não for morrendo. O reino dos mortos só se entra morrendo. Então ela foi transpassada por uma lança. Mas ela avisou as pessoas que ficaram, a serva dela, ela falou assim: olha, eu tenho 3 dias para ficar aqui. Eu não posso ficar mais. Porque se a pessoa fica nas sombras também, é aquela coisa dark, pesada, a pessoa vai se distanciando da vida dela, das coisas que ela tem que fazer. Então toda a ida ao inferno, toda a ida para as sombras, todo o confronto com a sombra, precisa ser um momento de você acolher e trazer para a tua mão aquilo que precisa ser trabalhado, colocado no vaso alquímico e transmutado para extrair luz, beleza, aprendizado daquela situação que me machucou, que me doeu, que me fez sofrer. Então eu vou para dentro de mim, me recolho para compreender essa questão, para trabalhar sobre ela e trazê-la transmutada e transformada em luz, consciência para a minha vida, e saio desse processo renascida, com a minha consciência ampliada. É este o caminho que Inanna faz. Mas esse caminho é o caminho de abraçar a sombra, de poder olhar para o meu melhor, mas também para o meu pior, de poder tirar as vestes da autoilusão, e que a gente se veste, que a gente coloca nos outros também, né? E aí acha que o outro tem que corresponder àquilo que eu acho que ele tem que ser. E aí eu me esqueço de me abrir para ver o outro nu, na nudez da sua alma. Não tem nada mais bonito, mais interessante do que a alma desnudada. Não tem nada mais sensual e mais atraente
do que uma alma desnudada, do que a própria verdade espelhada para o mundo. Então, o trabalho com máscara, como é que ele se faz? Essa aqui é a primeira máscara que fizeram do meu rosto. Foi com gaze, tiras de gaze engessada. Então eu não aconselho que vocês façam isso sozinhas, tá? Esse é um trabalho muito forte, ele lida com temas de sombra, com experiências e vivências que puxam temas de morte, de nascimento também, mas é um trabalho que você precisa fazer num processo terapêutico, num processo arte-terapêutico. Então, é colocado uma faixa e são colocados tiras de gaze engessada, umedecida. Antes o rosto ele é preparado com vaselina sólida para essa gaze não colar no rosto. E se vai se formando a máscara. Depois a pessoa pega a máscara e trabalha sobre ela, criando um personagem. Tem o lado de dentro, o lado de fora, aquilo que eu mostro e aquilo que eu estou escondendo. Como face e dorso, né? Persona e sombra são face e dorso do mesmo conteúdo, de mesmos conteúdos e de um mesmo tema simbólico. E depois de confeccionada a máscara, tem toda uma técnica, eu falo isso no meu livro volume 1, Temas Centrais de Arte-Terapia, toda uma técnica que pode ser usada para se trabalhar com máscaras. Laura Vilares de Freitas foi quem me ensinou esse trabalho com esta técnica de dramatização. A máscara pode ser feita de gaze engessada, pode ser feita de papietagem, pode ser uma máscara pronta que a pessoa pinte também. E tem várias técnicas de dramatização, de diálogo com esse personagem, esses personagens internos que vêm através da máscara. E a ideia é eu poder olhar para mim mesma através deste outro olhar e perceber o que os maestros falavam: eu sou um outro você e você é um outro de mim. E tem uma história, A Semente da Verdade, a história do pote vazio, que o imperador, ele dá uma semente para cada criança e ele fala assim: daqui 1 ano vocês me tragam o que vocês conseguiram plantar com essa semente para eu escolher o meu sucessor. Ping, ele era um menino que ele plantava, o que ele plantava florescia, ele tinha este dom. E o Ping então pegou esta semente e plantou, e regou, e cuidou, e nada acontecia. Ele falou: ai meu Deus, será que eu preciso pôr então em algum outro lugar? Então ele pôs num outro vaso, um vaso maior, pôs mais água, cuidou, nada aconteceu. Passou-se 1 ano, o vaso dele estava vazio. E aí foram vindo as crianças, falando assim: Ping, olha só minha flor, uma flor mais linda, mais colorida do que a outra. Cadê o seu vaso? Aí o Ping, com o vaso dele vazio, falou assim: eu plantei a semente, nada aconteceu. Eu pus num vaso maior, reguei e nada aconteceu. Aí o pai do Ping falou assim: olha meu filho, então leve esse vaso vazio para o imperador. Foi o melhor que você pôde fazer, essa é a sua verdade e é isso que você tem que apresentar a ele. E Ping chegou com seu vasinho, o imperador olhando sério para os vasos das outras crianças. Quando ele olhou o vaso vazio do Ping, ele abriu um sorriso, ele se iluminou. O Ping todo lá, encolhido, ele falou assim: achei meu sucessor. Nenhum vaso podia ter dado flor, porque essas sementes estavam queimadas. O Ping foi o único que teve a coragem de mostrar a sua verdade. A sua verdade nua e crua. Mas é isso que a gente precisa apresentar à vida. É quem a gente é. E é quem a gente é que traduz o remédio que nós somos para nós mesmos e para o universo. Então, que vocês possam se olhar no espelho e falar: eu te reconheço, eu me aceito, eu sou o que sou. E sou todo amor e não preciso ser nada mais e nem diferente do que eu mesmo neste momento fazendo o meu melhor. Assim eu me despeço de vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo,
Deixe o seu like, traga os seus comentários, coloquem suas dúvidas e quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Até o nosso próximo encontro.